Então vamos lá, pessoal, nosso segundo padrão aqui em vídeo, que é o padrão Chain of Responsibility, ou em português, o cadeia de responsabilidades. Então nesse padrão, nós vamos criar uma cadeia de execução, na qual cada elemento dessa cadeia vai processar as informações e, em seguida, delegar a execução ao próximo elo da corrente, se for necessário, tá? Então aqui temos um exemplo, onde teremos uma classe que é responsável por buscar os arquivos na memória, outra por buscar os arquivos numa base de dados e a outra por recuperar o arquivo em um servidor remoto. E aí o primeiro que conseguir processar, recuperar essa informação, vai retornar ela. Então, obviamente, buscar na memória é mais rápido do que buscar na base de dados. Então, primeiro tentamos aqui, se não conseguir, passamos a responsabilidade, buscamos na base de dados e se não conseguir, passamos a responsabilidade para o servidor remoto. Eu implementei mais ou menos esse código aqui no nosso projeto, me baseando no exemplo do livro, onde temos as seguintes classes. A primeira delas a classe arquivo, para representar o arquivo que nós estamos buscando. Então, nessa classe temos os atributos nome e conteúdo com o construtor, getters e setters como sempre. Em seguida, temos a interface, uma classe abstrata chamada recuperador de arquivo. Essa classe abstrata, que portanto não pode ser instanciada, ela vai definir algumas regras para as classes que forem efetivamente implementá-la, estendê-la e que aí sim vão poder ser instanciadas, que vão ser arquivos JSON, banco Oracle e banco SQL Server. Então a classe recuperador de arquivo ela tem um atributo para o próximo elo da corrente que é do tipo também de recuperador de arquivo. Então o próximo elo é desse mesmo tipo, no tipo da abstração, independente de qual tipo realmente será instanciado. E aí temos o construtor, como sempre, e os métodos recuperar, chamar próximo e recuperar arquivo. Então, o método recuperar, que é o nosso método público entre esses três, ele recebe o nome de um arquivo e chama o método recupera arquivo, que é um método abstrato e do tipo protected. Então, preste atenção que esse método é protected e isso significa que as classes filhas podem acessá-lo diretamente, mas ele não é público. Lembram dessa diferença, né? Então, atributos e métodos protected, as classes filhas podem acessá-lo, vão poder reescrevê-lo, mas ele não é público, né? Então, o arquivo A vai receber o resultado deste método, que vai ser implementado nas classes filhas. Se ele for nulo, o que vamos fazer é chamar o próximo elo da corrente. E para isso, chamamos esse método aqui, que recebe também o nome do arquivo, verifica se o próximo elo da corrente é nulo. Se for, vamos lançar uma runtime exception, dizendo que não conseguimos recuperar aquele arquivo. Vou também corrigir esse system out aqui. Se ele for diferente de nulo, cairemos nesse ponto do código e aí chamamos o recuperar, que é esse método aqui que estávamos vendo, do próximo elo da corrente. Então, se chegarmos no último elo da corrente, o próximo vai ser nulo e lançamos a exceção de que não conseguimos recuperar o arquivo. Se não, chamamos o método recuperar, que vai repetir essa lógica, né, até que encontre o arquivo ou caia na exceção e aí retorne esse arquivo A. E aí vamos então aos métodos, às classes implementadas. Temos aqui o JSON, o banco Oracle e o banco SQL Server. As três elas estão muito parecidas, a única diferença, deixa eu até colocar em ordem aqui, é que no Oracle, no banco Oracle, implementei aqui a nossa base de dados diretamente na classe mesmo. Eu adiciono o arquivo A no construtor e aí o recupera arquivo aproveita que a nossa base de dados aqui é um hashmap e verifica se contém nesse hashmap a chave que foi passada como parâmetro para o método recupera arquivo, que é aquele método protected e abstrato aqui do recuperador de arquivo.
né? Se tiver, ele retorna aquele arquivo, se não, ele retorna nulo, e se retornar nulo, chamaremos aqui o próximo elo da corrente. O SQL Server tem o arquivo B e o JSON tem o arquivo C. Esse exemplo é interessante porque vocês vão, dependendo do caso, poder usá-lo de maneira bem parecida se vocês estiverem trabalhando e por acaso precisarem trabalhar com mais de um banco. Às vezes é um banco legado que vai continuar existindo porque por algum motivo é interessante que os dados estejam lá, talvez programas antigos devam consultá-lo, mas também vamos ter um banco novo, talvez numa tecnologia diferente, e aí nós podemos usar esse padrão Chain of Responsibility mais ou menos do jeito que está aqui. Então primeiro vamos procurar em uma base, depois em outra base, depois em outra base. Independente de como seja o tipo, é aqui nessa classe que vai ser o nosso DAO, onde iremos escrever a lógica para recuperar o arquivo nessa tecnologia específica. E aproveitando então, agora que vocês já implementaram inclusive um hook method, é exatamente isso que estamos usando aqui. Então esse é o padrão de cadeia de responsabilidades, mas para fazê-lo utilizamos um hook method aqui. Então cada uma das classes concretas aqui que estão implementando aquela abstração precisam implementar esse hook method. E aí finalmente a nossa classe main, eu criei a cadeia desta maneira aqui. Então recuperador de arquivo, eu tenho uma referência para recuperador de arquivo que eu chamei de arquivos. E para essa referência eu criei primeiro um banco Oracle. E vejam que lá no construtor do recuperador de arquivo, e automaticamente aqui também das classes que implementam, eu posso receber um próximo recuperador de arquivo, né, para montar a minha cadeia. Então eu já passei no construtor, o próximo, né, no construtor do banco Oracle eu passo o próximo recuperador de arquivo, que é o banco SQL Server. E no construtor do banco SQL Server eu passo o próximo elo da corrente, que é o arquivos JSON. E aí no construtor do arquivos JSON eu passo nulo, então não temos um próximo elo da corrente. Ele vai procurar primeiro nesse, depois nesse e depois nesse. Aí fiz o seguinte, criei uma referência chamada C, do tipo arquivo, e pedi para recuperar o arquivo C e mandei imprimir aqui o conteúdo. Criei uma referência do tipo D, do tipo arquivo, chamada de D, e pedi para recuperar o arquivo D e imprimir o conteúdo. Se algum desses caras não retornar, eu pego o Runtime Exception e peço para imprimir aqui com o System ao invés do Out o IRR de Error, eu peço para ele imprimir a mensagem que veio na exceção. Então o que nós esperamos é que, quando formos procurar o arquivo A, na verdade o arquivo C é o primeiro que procuramos aqui, inclusive está errado aqui também, arquivo C. Ele vai procurar aqui no banco Oracle, não vai encontrar. Vai procurar no SQL Server, não vai encontrar. Vai procurar no JSON e vai encontrar. Ao contrário do arquivo D, que não existe. Então o arquivo D deve gerar essa exceção aqui. Então eu vou rodar esse código. E aí está lá. Então ele encontrou o arquivo C e imprimiu aqui nessa linha. Tentou o D, não encontrou, gerou a exceção e imprimiu a mensagem aqui em vermelho porque eu usei o ERR ao invés do OUT. Podemos analisar um pouquinho mais a fundo como isso tudo funcionou. Se colocarmos um breakpoint aqui, isso é um breakpoint. Então o ícone está um pouquinho diferente, mas acho que tem a ver com o tema aqui que eu estou usando. Então agora coloquei o breakpoint aqui, vou pedir para rodar, para garantir aqui, debug Java Application. E não, então não aconteceu o que eu queria, porque eu não posso colocar um breakpoint aqui. Vamos ver se eu consigo... onde que vai ser interessante aqui? Talvez no recuperar. Bom, não sei porque não estou conseguindo debugar.
mas isso fica para um próximo vídeo, então tentem debugar aí na casa de vocês, eu acho que agora vocês já sabem como isso funciona. Valeu!